Bom, começamos agora uma entrevista aqui no nosso estúdio, no nosso novo estúdio com a Revista Oeste, o neurocirurgião Paulo Porto de Mello, que eu vou ter eu não vou conseguir, Paulo, te chamar de senhor, doutor, porque o Paulo virou um grande amigo, um grande irmão, somos sócios, já fiz meu jabá na semana passada, somos sócios de uma academia agora de jiu-jitsu, cuidou da minha mulher, dos meus filhos quando eles tiveram Covid, de mim quando eu tive Covid. Todos somos clientes. Todos somos pacientes, clientes do Paulo, né? E ele esteve aí muito ativo nessa pandemia toda de Covid. Mas antes de falar de varíola dos macacos e de Covid, Paulo, agradeço pela sua presença, boa noite. Eu quero repercutir um pouco esse número, essa queda da cobertura vacinal de poliomielite. Quando essas vacinas todas da Covid surgiram, né, feitas lá para uma variante que nem circula mais, e a gente descobriu que elas não imunizavam, que as pessoas vacinadas se infectavam, adoeciam e podiam morrer, né, todo mundo falou isso. Isso vai acabar comprometendo outras vacinas que são realmente imunizantes, que são realmente eficientes. Você acha que já tem a ver essa queda de quase 30 pontos percentuais na cobertura vacinal de poliomielite? Boa noite, Lacombe, Augusto, Ana, Constantino. É um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com vocês nesse novo estúdio. Com certeza, tem absoluta correlação, né? E isso era uma coisa que todo mundo já falava lá atrás, que essa ânsia no combate a um inimigo que foi superdimensionado, digamos assim, acabou desviando o olhar de outros inimigos que continuaram matando e que agora a conta vai chegar muito mais pesada, não é? Então, não apenas doenças que, por exemplo, no Brasil eram erradicadas, como o caso da poliomielite, como câncer, como cuidados a doenças cardiovasculares, a doenças crônicas de uma forma geral, a gente está vendo agora que a conta está chegando. Essa queda na vacina, na taxa de vacinação da poliomielite é catastrófica, não é? Porque 30% de cobertura vacinal a menos em uma doença que pode deixar uma parcela grande da população economicamente ativa com sequelas que incapacitam ao trabalho é muito significativo para qualquer país, não só para o Brasil. Augusto. Paulo, eu queria saber se os jornais vão conseguir repetir o clima terrorista, usando a varíola do macaco, o clima de terrorismo que eles conseguiram difundir durante o começo da Covid. Augusto, eu acho que não, porque existe uma incoerência, uma inconsistência fundamental, não é? Até hoje, até o que a gente tem de dados, né, para usar aí o termo politicamente correto da vez, essa é uma doença que ela acaba tendo uma prevalência maior. Veja bem, entenda por prevalência aquilo que acontece com a frequência maior. Não quer dizer que ela seja exclusiva mas uma prevalência maior de acometer homens que fazem sexo com outros homens. Esse é o termo da moda, né? Então, essa turma aí que andou aterrorizando os outros, promovendo lockdowns e etc., como é que ela vai fazer? Ela vai apontar seus canhões agora para uma minoria? Não tem muita coerência com o que eles próprios disseminam, não é? Então, acredito que não. Agora, infelizmente, este tipo de postura levou a uma desinformação muito grande, não é? Então, no início, a gente começou a ver mais do mesmo. Pelo amor de Deus, é uma emergência global. Porque veja só, precisa todo mundo usar máscara. Porque veja só, talvez seja necessário a gente fazer lockdown novamente. Olha, as escolas são um ambiente propício à contaminação. Como assim? Estão ansiosos por uma pandemia. Sim, com certeza. Então, quando viram que a coisa não era bem por aí, que a taxa de letalidade é muito baixa, que mesmo a taxa de gravidade daqueles que contraem a doença também é muito baixa, eles viram que precisariam arrumar outra coisa para confinar a população, porque essa não vai colar. Ana. Muito boa noite, doutor Paulo. Quero deixar registrado aqui também meu carinho. Doutor Paulo também cuidou de toda a minha família, não apenas durante a Covid, mas com outros assuntos também, né, relacionados à nossa saúde.
um médico maravilhoso e um ser humano exemplar que não tem medo, né, da censura, não tem medo do politicamente correto, está preocupado em salvar vidas, né, a honrar aí seu juramento. Então é uma honra tê-lo aqui, doutor Paulo. Doutor Paulo, eu gostaria de perguntar que eu estava lendo recentemente, essa semana, não sei, não dei uma atualizada sobre o assunto, mas que existe uma pressão muito grande no ministro, para que o ministro Queiroga ele coloque essas vacinas experimentais e podemos falar, acho que até obsoletas, né, contra a Covid-19. Existe uma pressão para que elas sejam colocadas no PNI, no Plano Nacional de Imunização. Queria saber o que o senhor acha disso. Bom, Ana, primeiro, obrigado pelas generosas palavras aí. Eu simplesmente faço o que é minha obrigação. Foi para isso que eu me formei, né? Para realmente cuidar das pessoas e ouvir depoimentos como esse. Em relação à sua pergunta, eu acho que realmente existe uma grande pressão em cima do ministro. Agora, eu acho que esse pessoal aí que anda fazendo esse lobby, essa pressão, perdeu um pouquinho a estação de trem, né? Então, acho que o metrô já passou pela estação da Sé e o pessoal está lá na estação Jabaquara, aqui de São Paulo, está bem para trás. Por quê? Porque o Covid atualmente não é mais o monstro que foi lá atrás. Isso pela própria evolução esperada de toda doença viral, que é se transformar numa doença mais contagiosa, porém mais branda. Haja vista, o número de óbitos está caindo, o número de novos contagiados está caindo, e o número de crianças com complicações, que eu acho que é um dos principais indicadores que a gente tem que levar em conta ao considerar se vai vacinar ou não, é um número muito pequeno. E eu digo isso de forma muito confortável, de forma não hipócrita, porque a minha filha, por exemplo, não foi vacinada, teve Covid, que deu mais ou menos umas 2 horas de um nariz escorrendo e nada mais. E ok. Assim como a imensa maioria das crianças que a gente tem notícia que contraíram Covid e que evoluíram muito bem. Existem crianças que não vão bem? Existem. Assim como existem as que não vão bem com diarreia, com bronquiolite, com sarampo, com outras doenças infecto-contagiosas ou até mesmo com fome, que mata bastante aqui no nosso país. Constantino. Boa noite, doutor Paulo, seja muito bem-vindo ao programa. Eu não posso, infelizmente, dizer que o senhor cuidou de mim, porque não foi outro que cuidou, não. Eu não tive ninguém, para mim foi um caso desse, da minha família inteira, graças a Deus, foi uma gripe, um resfriado, nada mais. Mas se eu fosse procurar ajuda profissional, seria a do senhor, fique tranquilo, até porque eu vejo, além da competência, essa coragem de dizer o que tem que ser dito, a verdade. E a ciência é feita disso. Eu quero puxar exatamente daí para fazer minha pergunta, voltando à varíola dos macacos. Quando nós tivemos o HIV, a AIDS, na década de 90, o mesmo manda-chuva aqui da questão científica, da resposta, era o Dr. Fauci. Tem gente que não sabe disso. E o Dr. Fauci, ele foi muito criticado, justamente porque quando 95%, 98% dos casos eram de uma certa categoria, um certo grupo ou comportamento de risco, ele, em vez de deixar isso transparente e público, ele dizia que todo mundo tinha que estar apavorado igual. E foi exatamente o que ele fez nessa pandemia. Nós olhamos as estatísticas, sabemos que idosos e obesos corriam um risco muito maior do que crianças, por exemplo, que não corriam risco quase nenhum. E tentaram apavorar todo mundo, impediram crianças de ir para a escola e o resto é história. Então, agora, com uma certa surpresa que eu vejo a própria OMS falando, né, em homens que fazem sexo com homens, sendo que eles estavam tentando antes apavorar todo mundo com essa varíola dos macacos da mesma forma. A pergunta é um pouco mais abrangente, doutor. O Ben Shapiro aqui nos Estados Unidos tem uma frase boa que é: os fatos não ligam para os seus sentimentos. A ciência tampouco poderia ligar para ideologias. O senhor acha que é isso que está acontecendo? As pessoas, os cientistas, os políticos, as autoridades estão pisando em ovos o tempo todo para não ofender ninguém, acendendo vela para a ideologia woke, por exemplo, e isso está prejudicando a ciência e as próprias pessoas? Acho sim, Constantino. Eu acho que você foi direto ao ponto, colocou o dedo direto na ferida, e acho que a gente precisa ter uma clareza muito grande que, na minha opinião, particularmente, não sou profissional da comunicação como vocês,
mas na minha opinião, o politicamente correto, ele termina aonde começa a atrapalhar a compreensão do outro. Então, se eu chegar, talvez, nos confins do Piauí e falar, olha, pessoal, por favor, por gentileza, esse recado é destinado apenas aos indivíduos do sexo masculino que fazem sexo com indivíduos do sexo masculino, tomem cuidado, não compartilhem secreções, não troquem, ninguém vai entender nada como é que precisa se prevenir desse raio, dessa varíola do macaco. E o que eu estou fazendo? Um desserviço em nome de ser politicamente correto. Desculpe, não foi para isso que eu me formei. Se eu tiver que chamar as coisas pelo nome, eu vou chamar, porque esta é a minha obrigação. Se eu tiver que, no Rio Grande do Sul, adotar um termo popular para definir esse grupo, eu vou adotar. Se me mandarem para o Rio Grande do Norte e lá eu tiver que adotar, por força dos regionalismos, um outro termo, eu vou adotar. Se eu for em Portugal falar sobre isso, obviamente a designação desse grupo tem um outro termo. Eu vou ter que adotar. Em nome do quê? Do politicamente correto? Não. Em nome de eu ser claro na minha mensagem, para que com isso eu consiga atingir meu objetivo, que efetivamente é me comunicar e promover realmente medidas eficazes de profilaxia e de prevenção. Veja só que interessante, é um caso anedótico, você vai dizer que vocês vão dizer que é ridículo, mas é real, acontecido no Brasil, aqui em São Paulo, um paciente que foi atendido pelo meu amigo de vocês também, o Francisco Cardoso. Graças a essa grande desinformação, ele teve um paciente do sexo masculino que estava tendo relações sexuais com outro indivíduo também do sexo masculino e contraiu a varíola dos macacos. E o que ele falou quando chegou ao consultório? Doutor, eu não entendo por que eu peguei isso, porque nós estávamos tendo relações, mas eu estava de máscara. Ou seja, o indivíduo estava firmemente convencido, e não era um cara com pouca instrução, tá? Ele estava firmemente convencido que usar uma máscara e compartilhar outras secreções corporais, tudo bem, que ele estava protegido. Então, o que isso revela, além obviamente, da doença, do indivíduo, etc., revela que nós estamos falhando fundamentalmente em nos comunicar, em colocar as coisas de forma clara. A comunicação, ela não é só o que eu falo, é o que o outro entende. Não adianta eu vir aqui com palavras bonitas e o camarada que está do outro lado não entender o que eu estou falando. E esse exemplo mostra que é isso que nós estamos fazendo, não é? Então, se a gente quer realmente encarar esse problema de uma forma séria, conforme a ciência manda, a gente tem que ser claro e dar o nome que as coisas têm realmente. A questão toda, Augusto, desculpa, é que nós temos hoje um mundo de gente que só lê manchete. E aí, registrada a primeira morte por varíola dos macacos no Brasil. Quem segue na leitura e vê que o paciente que morreu tinha um câncer linfático, uma situação delicada, ou, mas crianças estão pegando, mas aí o doutor Paulo pode explicar, crianças, por exemplo, compartilhando a cama com o pai, com mãe, o lençol, isso pode acontecer? Com certeza, Lacombe, assim. Então, para o pessoal que está nos assistindo, qual é a forma de contágio? Vamos tentar fazer um serviço aí. A forma de contágio é um contato, prestem atenção na palavra, um contato prolongado e próximo. O que significa isso? Mais de 4 horas por dia de contato próximo, muito próximo, com alguém sabidamente positivo, ok? Então, se você tem isso porque você dorme no mesmo lençol que alguém contaminado dormiu, ou come usando o mesmo talher, ou é marido, ou namorado, ou enfim, e aí você está ali trocando secreções com essa pessoa, pode haver o contágio? Pode, mas sem desespero, pessoal. Porque na imensa maioria dos casos, são casos leves, tranquilos, incomoda, lógico, vai ter uma erupção, que vai virar uma vesícula, vai virar uma pústula, que é o nome que a gente dá para aquela bolha que parece que está cheia de pus, aquilo vai coçar, vai estourar, vai ficar uma marca por um tempo e depois acabou. Só que esse ciclo inteiro pode levar até 4 semanas. Então são 4 semanas de isolamento, 4 semanas que vai coçar, que vai ficar aquela bolinha ali incomodando, mas é o fim do mundo? Não é o fim do mundo.
Augusto. Doutor Paulo, a máscara, ela foi, durante a pandemia, se transformou num símbolo político, né? Quem não usava era negacionista, não acreditava na ciência e tal. Eu vejo, de vez em quando, em algumas aglomerações, está gente com máscara, bastante. Serve para alguma coisa a máscara ainda? Para a varíola dos macacos? Não, ou para o para Covid-19? qualquer coisa. Veja, aí existe uma questão fundamental. Para vírus respiratórios, de uma forma geral, acredita-se que diminua o risco de transmissão, sim. Agora, nós estamos numa situação epidemiológica onde a maioria das pessoas ou já teve ou está vacinado. Se a vacina funciona ou não, são outros 500. Mas eu vou lhe dar o meu exemplo pessoal. Tá? Eu, durante a fase mais crítica da pandemia, tinha que usar máscara, obrigatoriamente. Não é? Todos tivemos que fazer isso. Os meus títulos de anticorpos contra a Covid-19 eram ao redor de 9. Quando normal, ou seja, considerado negativo, se eu não tivesse anticorpos, seria até meio, 0,6. Ok? 2 semanas atrás, eu dosei novamente meus anticorpos, obrigatoriamente, uma questão de segurança do trabalho, já um período longo sem usar máscara. Adivinhe quanto foram meus anticorpos? De 9 foram para 190. Isso por quê? Porque eu já tinha uma imunidade e o não usar a máscara me expôs gradativamente, em pequena parte, a uma carga viral pequena. E isso foi servindo como um reforço natural para o meu sistema imunológico. Falou, ó, o bichinho está aqui ainda, tá? Ó, vamos lá. E aquilo foi provocando e o exército foi aumentando. Não é? Então, esse tipo de coisa é um estímulo imunológico contínuo, que quando a gente coloca a máscara, a gente dá uma bela filtrada. E, consequente e paradoxalmente, a gente pode ter uma resposta imunológica menos vigorosa. Ana. Doutor Paulo, eu conversava ontem aqui no CIPEC com o doutor Peter McCullough, né, um outro médico, outro nome também de muita coragem e responsabilidade dentro da pandemia em relação às vacinas, ao vírus, e eu perguntei para ele se a comunidade médica vai se recuperar agora de uma possível falta de confiança da população mundial. O que o senhor acha sobre isso? O senhor acha que a comunidade médica como um todo, se ela foi prejudicada com tanta falácia, com tanta narrativa, manchetes também, até para uso político, dentro de um contexto político, se o senhor acha que já está recuperando, né, as credenciais, né, de confiança, e se o dano ele vai demorar a ser sanado? Ana, eu acho que a sua pergunta é muito pertinente e eu acho que a crise de credibilidade ela é muito mais grave do que se a população vai confiar na classe médica ou não. Porque hoje a própria classe médica não confia nos seus mecanismos de divulgação. Então nós tivemos ao longo dessa pandemia revistas internacionais, periódicos tradicionalíssimos, como o New England Journal of Medicine, como o The Lancet, que caíram em descrédito, porque publicaram artigos com dados falsos, com dados manipulados, que depois foram publicamente retracted, ou seja, foram retirados e houve um meia-culpa desses periódicos. Então, se mesmo estas revistas mais tradicionais a gente não pode confiar, nós vamos confiar em quê? Não é? Então, o que eu sugiro enormemente aí à nossa população é que eu sou um terrível otimista. Eu tento olhar a coisa sempre pelo lado do copo cheio, né? E eu acho que o lado bom dessa crise de credibilidade é que vai resgatar na medicina aquilo que havia se perdido há um certo tempo, não é? Então, se você não pode confiar na revista médica, você não pode confiar numa informação médica do Google, você vai confiar em quem? No seu médico. Constantino, você fecha a nossa conversa. Doutor Paulo, eu ia pedir até um balanço geral dos aprendizados dessa pandemia em que um grupo tentou monopolizar a fala em nome da ciência, agindo de maneira política. Mas eu vou pegar o maior ícone disso, que foi aquela CPI circense da Covid.
e que não deu em nada, denúncias vazias, está tudo sendo arquivado e eles estão atirando no mensageiro, em quem diz que a denúncia é feita de vento. Né? Estão incomodados com isso. Randolfo Rodrigues e companhia. E eu queria fazer justiça aqui, pelo menos dar essa oportunidade ao senhor, pelo menos, talvez, em relação a mulheres sérias, médicas, que trabalharam para salvar vidas e foram tratadas de maneira absolutamente humilhante naquela CPI, por figuras como o próprio Randolph e companhia. Nós estamos vendo nessa eleição agora essa cartada feminista vindo com tudo. Simone Tebet, que estava na CPI fazendo um papelão, vai ter dobradinha com outra senadora. O Ciro Gomes escolheu uma vice-mulher, porque ele diz que o governo dele vai ser feminino. Aquele que já disse que a função da mulher numa campanha era dormir com ele, nada mais. Enfim, todo mundo é hipócrita, né? Querendo falar agora que se preocupa muito com essa questão da mulher. E eles estavam nessa CPI, caladinhos ou agindo para humilhar colegas suas e gente séria, reconhecida como gente séria, que foi tratada como criminosa naquela CPI, que tratou, aí sim, embusteiros, picaretas, como a voz da ciência e da razão. O que o senhor acha disso? Olha, Constantino, em relação a essa peça, eu só fico feliz porque acabou, né? Em relação a algumas pessoas aí, acho que não vale nem a pena comentar. Tamanho ao baixo nível do que a gente viu. Eu acho que a gente tem o direito absoluto de discordar um do outro e o dever absoluto em permitir que o outro expresse a sua opinião. E não foi o que a gente viu ali. O que a gente viu ali foram várias ações intimidatórias, calaram a doutora Nise, por exemplo, que pela origem oriental dela já tem uma característica um pouco mais retraída, e atuaram contra o próprio discurso, não é? Veja, o que é ser feminista, né? O que é defender a mulher? É dizer que a mulher ela tem que carregar saco de carvão igual o homem? Não é essa a minha visão. Na minha visão, a mulher pode ser o que ela quiser ser. Mulher não é igual ao homem? Óbvio que não. Do ponto de vista genético, não é. Mas isso não quer dizer que ela seja melhor ou pior. Agora, ali, o que a gente viu não foi apenas um distrato à mulher. Foi um distrato à mulher, à médica, à cientista, à doutora, à especialista, que por acaso também era mulher. Não é? Então, isso é o mais grave. Você vê que ali eles simplesmente foram, sem cerimônias, incoerentes com o próprio discurso deles. Mas mais grave do que isso, eu acho que é você ignorar décadas de estudo de uma pessoa pelos seus 5 minutos de estudo no Google que você fez antes de entrar na sessão da CPI, e isso custou vida de muita gente. Ou será que alguém acha que a doutora Nise ou qualquer um dos médicos que pisaram naquele palco, me permita chamar dessa forma, acordou um belo dia e falou, não, eu estudei 20 anos, fiz faculdade de medicina, fiz residência, fiz pós-graduação, fiz pós-doutorado, mas hoje eu estou a fim de recomendar um remédio que vai matar as pessoas. Sério mesmo que acharam isso? Sério mesmo que ainda puseram isso no papel e ofereceram denúncia? E acharam de alguma forma que isso ia colar? Baseados em quê? Nos 5 minutos de Google que eles deram para investigar as informações? Me poupe. Hipocrisia é pouco, para mim isso é crime mesmo. Paulo Porto de Melo, muitíssimo obrigado pela sua participação no 4x4. Uma alegria enorme conviver com você diariamente, né? Todo dia trabalhando muito na nossa academia. Já fizemos jabá, não vou fazer o jabá de novo. Mas o Paulo é excelente lutador de jiu-jitsu. E já encomendamos o kimono do Augusto. Já pelo tá menos para foto. E uma faixa preta, Paulo. Faixa preta, tá? Vou botar uma faixa preta, a gente faz a foto. Aí. Tá bom, esperamos o Augusto Nunes lá dia 27. Vocês vão para o inquérito das fake news assim, hein? Não, peraí, mas o Augusto é faixa preta sobre todos os aspectos. É verdade. Né? O Augusto ganha qualquer luta, não tem jeito.